Ministério da Previdência vai ter o maior orçamento no ano que vem. Pelo menos é o que consta no projeto de lei orçamentária anual que foi enviado ao Congresso ontem à noite. Beatriz Manfredini chega ao vivo aqui ao Jornal da Manhã para trazer informações a respeito disso para a gente. Oi, Bia, bem-vinda. Bom dia para você. Qual é o valor, então, que está reservado para a Previdência, hein? Oi, Lívia, bom dia para você também, para o Thiago, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, o valor destinado ao Ministério da Previdência Social no ano que vem, 2024, é de 935 bilhões de reais. Pelo menos foi isso que o governo federal enviou na LDO 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi enviada para o Congresso Nacional ontem, quinta-feira, dia 31 de agosto, que era a data limite, né, para esse envio. O texto agora, com toda a previsão de gastos do governo federal no ano que vem, vai ser analisado e tem que ser aprovado pelos parlamentares. Mas o que a gente conseguiu observar a partir desse documento é que o governo federal destinou a maior parte da verba para áreas sociais. A gente fez uma tabela, então, com as pastas que vão receber os maiores valores no ano que vem, desde que esse texto seja aprovado, mesmo sem nenhum tipo de modificação, né? Em primeiro lugar, então, como a gente comentou agora, nós temos a Previdência Social. A pasta deve receber 935 bilhões de reais em 2024. Depois, vem o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com 281 bilhões de reais. Embaixo, em terceiro lugar, temos a Saúde, 231 bilhões de reais, a Educação, com 180 bilhões, a Defesa, com 126 bilhões, o Ministério do Trabalho e Emprego, com 111 bilhões, o dos transportes com 57 bilhões e o da Fazenda com 33 bilhões de reais. Claro que tem outras pastas aí envolvidas que a gente não colocou nessa tabela, mas nós temos a última posição, né? A pasta que deve receber no ano que vem o menor valor em recursos é o Ministério da Igualdade Racial, que ficou aí com 163 milhões de reais destinados em 2024. É interessante a gente observar que algumas pastas que estão aí no topo dessa lista, como por exemplo a do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a segunda que deve receber mais recursos, ela tem pelo menos metade desse valor já destinado a um programa certo, que é o Bolsa Família. Então, dos 281 bilhões de reais que o governo federal enviou para esse ministério, ou pretende enviar, né, em 2024, enviou na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 169 bilhões serão para subsidiar o programa Bolsa Família, o que é mais da metade do que foi enviado no último ano, na última LDO. Agora a gente segue acompanhando, então os parlamentares vão analisar todos esses valores e todos os pormenores dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Vamos ver se eles deixam, né, conforme aí o governo federal, conforme o presidente Lula enviou, Olivia. É o que nós seguiremos acompanhando e daqui a pouco a Beatriz Manfredini volta com mais informações de São Paulo e também da capital Brasília. Para nós, bom trabalho para você, Manfredini. 2 detalhes para a gente analisar nessas informações que a Beatriz trouxe para a gente, que está justamente no volume do orçamento para a Previdência Social e também no volume do orçamento para o desenvolvimento e assistência social. Olha só o tamanho do volume da Previdência Social, quase 1 bilhão de reais reservado, né, justamente para esse setor. E a gente lembra que o Alan Gani, nosso comentarista de economia, disse nessa semana que já está na mira para os próximos anos uma reforma da Previdência, justamente diante desse alto volume, quase 1 trilhão, gente. Na verdade, são 935 bilhões, quase 1 trilhão de reais para a Previdência Social. Como eu estava dizendo, está já aí no radar a possibilidade de uma reforma previdenciária, justamente por causa disso. Com o envelhecimento da população, a força de trabalho vai ficando cada vez mais escassa, a população cada vez mais idosa e uma hora essa conta não fecha. O outro detalhe, para a gente fechar, é o orçamento do desenvolvimento social, 281 bilhões de reais. Não é à toa que o PP está de olho nesse ministério que hoje é ocupado por Wellington Dias, do PT, porque é o segundo maior orçamento do governo federal. E há, então, essa possibilidade de divisão desse ministério para atender o PP e também outros partidos ligados ao Centrão. A gente volta a falar mais sobre isso ainda hoje aqui no Jornal da Manhã.